Olá, começa agora o Alpha Channel News. Os números do coronavírus na região. O governo de São Paulo decreta a volta à fase vermelha para todo o estado. Entidades médicas fazem manifesto sobre a importância do uso contínuo de máscara. Brasileiros já podem fazer a declaração do imposto de renda de 2020. E mais, confira a previsão do tempo para os próximos dias. Tudo isso e muito mais agora no Alpha Channel News. Vamos aos números atualizados do coronavírus na região. De acordo com os últimos boletins, Barueri e Santana de Parnaíba têm 21.295 casos confirmados no total. Em Barueri, são 14.061 casos confirmados, 78 internações, 498 óbitos e 13.456 pacientes curados até o momento. Santana de Parnaíba tem 7.234 casos confirmados, 44 internações, 162 mortes e 7.028 pacientes curados até agora. Os dados são referentes a todo o período da pandemia e são disponibilizados nos portais oficiais das prefeituras. Ainda sobre os dados da pandemia no Brasil, de acordo com o site Vacina Já do Governo de São Paulo, a região oeste do estado já vacinou mais de 73 mil pessoas. Barueri aplicou mais de 16 mil doses da vacina e Santana de Parnaíba tem cerca de 5 mil pessoas vacinadas. Em todo o Brasil, mais de 7 milhões de pessoas já foram imunizadas, o que representa apenas 3,3% da população. O governo de São Paulo retornou todo o estado para a fase vermelha, a mais restritiva do controle da pandemia. O anúncio foi feito pelo governador João Dória na última quarta-feira, dia 3 de março, após reunião com especialistas da Comissão de Combate à Covid-19. E começa a valer a partir de sábado, à meia-noite. A decisão foi tomada após o Brasil bater recordes diários de óbitos. Segundo o governador, o país está muito próximo de viver um colapso e que o momento exige medidas coletivas urgentes. A restrição começa a valer a partir de sábado à meia-noite e vai até o dia 19 de março. Durante a fase vermelha, está autorizado a funcionar apenas setores essenciais da economia, como saúde, transporte, imprensa e estabelecimentos comerciais, como padarias, supermercados e farmácias. A diferença é que, dessa vez, escolas e espaços destinados a práticas religiosas também podem manter-se abertos. O Brasil vive um dos períodos mais complicados em relação à Covid-19. O que se vê são hospitais lotados com a capacidade de leitos de UTI quase que em 100%. E mesmo assim, há pessoas agindo como se a pandemia fosse algo distante da realidade do país. E por isso, mais de 70 entidades médicas publicaram um manifesto defendendo que o uso de máscara é essencial para o controle da doença. No manifesto, especialistas reforçam que a máscara é uma ferramenta eficaz na contenção da disseminação da doença e que o uso é um ato pessoal, mas que o resultado ajuda a proteger o coletivo. E afirmam também que a população deve assumir esse compromisso social para diminuir o possível surgimento de novas variantes. No último final de semana, só a cidade de São Paulo registrou mais de 7 mil pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Em muitos lugares, há pacientes internados em enfermarias e outras alas dos hospitais devido à falta de leitos nas UTIs, o pior cenário de todo o período da pandemia. Começou na última segunda-feira, dia 1º de março, o prazo para a declaração do imposto de renda de pessoa física. O contribuinte tem até o dia 30 de abril para fazer a declaração. Quem passar do prazo terá que pagar uma multa à Receita no valor mínimo de R$ 165,74, ou até 20% do valor do imposto devido. São obrigados a declarar aqueles que tiveram rendimentos acima de R$ 28.500 ao longo de 2020. Cerca de 32,6 milhões de declarações deverão ser entregues, segundo estimativa da Receita Federal. Quanto antes a declaração for enviada, melhor para o cidadão, pois as chances de receber a restituição, caso tenha direito, nos primeiros lotes, é maior. E se houver necessidade de corrigir eventuais erros, pode-se evitar cair na malha fina. Veja agora a previsão do tempo para os próximos dias.
Segundo os meteorologistas, essa semana deve iniciar com sol entre nuvens, com temperaturas variando entre 27 e 18 graus e possibilidade de chuvas. De quarta-feira em diante, as temperaturas sobem e ficam entre 30 e 19 graus, sem incidência de chuva. No próximo bloco, você confere a inauguração da nova ponte em Santana de Parnaíba. Mackenzie oferece curso gratuito online, a maior queda do PIB dos últimos 24 anos, e a entrevista em homenagem ao Dia das Mulheres com as empresárias do grupo Empodera. Não saia daí! Estamos de volta com o Alpha Channel News. Foi inaugurada no último dia 1º de março a nova ponte sobre o Rio Tietê, em Santana de Parnaíba. A ponte, que foi construída para substituir a anterior, de 1950, tem como objetivo garantir mais fluidez ao trânsito local. A nova ponte foi batizada com o nome do prefeito César, em homenagem ao ex-prefeito e atual deputado estadual pelo PSDB. A nova ponte foi construída com elevação de 4 metros a mais que a anterior. Tem quase 90 metros de extensão e 4 faixas, que liga o centro histórico da cidade aos bairros da Fazendinha e Alphaville. De 6 de março a 17 de abril, a Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie terá um curso online gratuito intitulado Cultura é Diplomacia. O curso, que será ministrado pelo professor Felipe Viveiros, é aberto ao público em geral e tem como pauta abordar a música como fonte de conhecimento político, especialmente na construção de identidade, nação e sociedade. A gente vai começar primeiro falando das teorias estéticas da política internacional. Estética, para muita gente, parece uma coisa meio banal, só que ela não é, porque a estética é um dos maiores meios de comunicação do ser humano. Então, se eu sentar assim, eu estou comunicando uma coisa. Se eu aparecer para essa entrevista assim, eu estou comunicando outra. A mesma coisa do meu penteado do cabelo, essa roupa que eu estou usando. E as teorias estéticas das relações internacionais, elas consideram exatamente isso, que o mundo ele está comunicando o tempo todo. E a música tem sido negligenciada ao longo da história como um fenômeno político. As pessoas veem ela como um entretenimento. Só que não. Então, vamos mostrar música como fonte de resistência, música como um termômetro da sociedade. Então, por que tem tantos gêneros musicais acontecendo nessa cidade ou nessa região? Provavelmente porque tem uma crise política, social, um embate entre países. Então, a gente vai analisar o jeito que o mundo se comporta. Ao invés de usar uma bibliografia, a gente usa uma discografia. Felipe Viveiros é criador do site Cultura do Resto do Mundo, que ultrapassou as fronteiras nacionais e conquistou leitores em todos os continentes. O PIB do Brasil sofreu uma queda histórica no último ano, segundo o levantamento do IBGE. De acordo com os números do Instituto, o percentual caiu 4,8%. Foi a maior queda dos últimos 24 anos, período em que os números começaram a ser computados. Alguns fatores contribuíram para a queda, como a crise financeira, o aumento do desemprego, o distanciamento social devido à pandemia, que fez com que muitos postos de trabalho informais também tivessem uma queda significativa. A recessão da economia brasileira do último ano foi a maior desde o confisco das cadernetas de poupança feito pelo governo do então presidente Fernando Collor de Mello em 1990. Na semana do Dia Internacional da Mulher, nós conversamos com as empresárias Aline Santiago e Fátima Cossolin, sócias e cofundadoras do Grupo Empodera, um grupo de networking que nasceu em Alphaville com o objetivo de unir e incentivar mulheres empreendedoras no mundo dos negócios. Criada em janeiro de 2019 em Alphaville, com a participação de cerca de 5 empresárias, o projeto rapidamente tomou corpo e 6 meses depois expandiram para o bairro do Tatuapé. Hoje, o Empodera já soma 9 grupos e mais de 150 empresárias participantes. Por que não montarmos um grupo de network de mulheres, apenas de mulheres? Que a mulher realmente nunca teve tempo, a mulher acha que não tinha esse direito de sair para bater papo
com esse objetivo. Podia sair para bater papo, ir a um shopping e bater um papo, tomar um cafezinho, porém não se dava esse direito. Network. Não desista do seu propósito, não desista do seu sonho, que o seu propósito seja forte tanto quanto para que você não desista dele e que você olhe para onde você olhe. Às vezes a gente fala para não olhar para trás, mas eu te convido a olhar para trás e falar, olha o que você já lutou para chegar até aqui. E se você ainda não trilhou esse caminho, leia biografias de mulheres que já trilharam esse caminho e que não foi fácil e chegaram na conquista delas. Então eu acho que você tem tudo para conseguir trilhar e alcançar o seu sucesso profissional, o seu sucesso pessoal e o seu empoderamento, que é o que a gente busca todos os dias. E esse foi o nosso Alpha Channel News. Continue participando, mandando sua sugestão de pauta, críticas ou até mesmo elogios. O número do nosso WhatsApp você já sabe, 942470505. Siga também nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na região. Alpha Channel TV no Instagram e Facebook. Obrigada pela sua companhia e até mais!